Estamos começando agora nosso estudo da Palavra de Deus. O tema é quando precisamos de um encontro com Deus. Quando precisamos de um encontro com Deus, irmã Adriana. Isaías capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo 8, nos diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O tema é quando precisamos de um encontro com Deus. Lucas capítulo 18, Lucas capítulo de número 18 e o versículo de número 14. Nós vamos estar lendo, aleluia, paz do Senhor. Pastor Rogério, Deus abençoe sua vida. Esteja conosco aí. Pode comentar, podem fazer sua pergunta. A pergunta que nós estaremos aqui junto estudando a palavra do nosso Deus. Lucas capítulo de número 18, versículo de número 14 diz assim: Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Deus abençoe todos os irmãos. Irmãos, quando precisamos ter um encontro com Deus? Nós lemos 2 textos. O segundo texto diz que aquele que se humilha aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha perante Deus será exaltado. E a Bíblia está mostrando em Isaías capítulo 6 a história de Isaías, mostrando a vida de Isaías. E no capítulo 6, Isaías vai ter uma grande revelação. Isaías, ele vai ser transformado. No momento que ele tem um encontro com Deus, ele será transformado. É importante nós sabermos que Isaías era um homem que estava no templo com Deus. Era um homem que adorava o Senhor. E acima disso, Isaías também era um homem que era, parente do rei. Parente do rei Uzias. Então, além de ser um homem que estava perante o Senhor, que tinha a responsabilidade de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, Isaías também era um homem respeitado na sociedade pelo seu cargo eclesiástico e também por ser parente do rei. Isaías era um homem
abençoado, era um homem respeitado dentro daquela sociedade. Além de ser respeitado na sociedade, era respeitado no templo, porque não era só mais um sacerdote, não era só mais um que estava ali, era um que era parente do rei. Então tinha os seus privilégios também dentro do templo. E como parente do rei, ele tinha total acesso também ao palácio. Ele tinha também acesso ao palácio. Então, Isaías era um homem respeitado na sociedade, era um homem respeitado no templo, era um homem respeitado no palácio, mas nós não vamos ver a vida dele ser transformada porque ele era respeitado na sociedade. Não vamos ver a vida dele ser transformada porque ele estava dentro do templo. E nem mesmo a vida dele não é respeitada porque ele tinha admiração daqueles que estavam no templo e admiração da sociedade. Mas vamos ver que ele será transformado quando ele tem um encontro com Deus. Glória a Deus. Ele poderia ter um encontro com o sumo sacerdote e a vida dele seria a mesma. Ele tinha encontro com o rei e a vida dele seria a mesma. Ele era aclamado pela sociedade e a vida dele continuava sendo a mesma. Mas no momento que ele tem um encontro com Deus, a vida dele é transformada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Só o encontro com Deus muda nossas vidas. Só um encontro com Deus pode mudar a nossa história. Não é um encontro com o prefeito, o governador ou tampouco o presidente da república tem o poder de mudar a sua vida. Mas quando você tem um encontro com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aleluia, a sua vida é transformada, a sua vida é mudada. Não há como o homem ter encontro com Deus e não carregar essas marcas. Não carregar o momento da transformação, o momento onde Deus mudou a sua história. Mudou a sua história, por isso que aqueles que se achegam a Cristo, eles têm que se converter. Ou seja, o converter, mudar o rumo, mudar a direção. Porque outrora estávamos caminhando por um caminho, mas agora, o nosso caminho, agora nós vamos converter o caminho. Converter na direção de Cristo, na direção do nosso Deus. E todo homem que teve um encontro com Deus, teve a sua vida transformada. Muitos homens na Bíblia tiveram encontro com Deus, e sua vida foram transformadas. Abraão teve um encontro com Deus, e depois de ele se encontrar com Deus, a vida dele não é mais a mesma. É conhecido agora como amigo de Deus, o pai da fé, porque ele teve um encontro com Deus. A partir do seu encontro com Deus, a história dele passa a ser mudada, transformada a sua história, no momento que ele tem um encontro com Deus. Jacó, o neto de Abraão, antes de Deus era o enganador, antes de Deus é o trapaceiro. Antes de ter um encontro com Deus, era mais um. Era apenas mais um, mas no momento que ele tem um encontro com Deus, aleluia, no momento que ele tem um encontro com Deus, a Bíblia diz que a sua vida foi transformada, foi mudada. A partir daquele momento não é mais o trapaceiro, agora, aleluia, ele é o Israel de Deus, ele é o escolhido do Senhor. Aleluia, no momento que ele tem um encontro com Deus, a vida dele é transformada. Moisés passou 40 anos achando que era alguém, passou mais 40 anos descobrindo que não era ninguém, mas depois dos 40 anos achando que não era mais ninguém, ele vai encontrar com Deus na sarça ardente, e vai descobrir o que Deus faz, aleluia, na vida de um ninguém. A transformação de Deus na vida de um homem, aleluia, que se entrega a Ele. Era apenas mais um, mas ele vai ter um encontro com Deus. Moisés vai ter um encontro com Deus, e a partir de então, Moisés
assim como Abraão, Jacó, um dos homens mais respeitados mundialmente dentro da fé, tanto judaica quanto cristã, respeitado porque tiveram um encontro com Deus. A vida deles só foi mudada quando teve um encontro com Deus. Moisés talvez achou que por ele estar no palácio, ele era importante, que a vida dele tinha um rumo. Não, a vida dele só passa a ter uma direção quando ele tem um encontro com Deus. Eu quero já deixar essa palavra para o seu coração. Precisamos de um encontro com Deus. Precisamos viver o encontro com Deus. Gideão, fugitivo, malhando trigo no lagar, estava ali se escondendo, mas ali, aleluia, ele vai ter uma conversa com Deus, ele tem um encontro com Deus, e no momento que ele tem um encontro com Deus, ele sai dali valente, pronto para a batalha, ele sai dali para transformar aquela nação. No momento que ele tem um encontro com Deus, a sua vida é transformada. Gideão não é mais o mesmo, não está mais se escondendo, está se preparando para a guerra. Deus, aleluia, Deus nos fortalece. No momento que temos um encontro com Deus, a Bíblia fala que o amor de Deus lança fora todo medo. Ele estava atemorizado, ele estava com medo, mas teve um encontro com Deus. E o encontro com Deus muda a vida, muda a história, muda situações. Samuel estava ali no templo, era apenas mais um no templo, mas ele vai ouvir a voz de Deus. Irmão Diego, ele vai ouvir a voz de Deus. Presbítero Edmilson, Samuel vai ouvir a voz de Deus. No momento que ele ouve a voz de Deus, e Deus começa a usar ele como profeta, a história dele é transformada, é mudada. Todos nós precisamos ter um encontro com Deus. O encontro com Deus é um momento individual. O momento com Deus é um momento individual, é um momento meu com Deus. Não é um momento coletivo, nós e Deus, é o meu momento com Deus, o meu encontro com Deus é individual. Nenhum desses homens teve um encontro coletivo com Deus, todos eles tiveram um encontro individual com Deus. É você e ele, é lá no seu quarto, trancando a sua porta, em secreto, porque aquele que te vê, ele sim transforma a sua vida. Ele sim transforma a sua vida. Nós precisamos ter um encontro com Deus. E talvez você fale assim, pastor, mas espera aí. Como assim ter um encontro com Deus? Sou crente, sou servo de Deus, sou diácono, sou presbítero, sou pastor. Como assim? Eu já tive um encontro com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que já teve um encontro com Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas eu quero te dizer uma coisa. Isaías também era. Ele era sacerdote. Ele já estava no templo. Ele já adorava o Senhor. Ele já ministrava perante o nosso Deus. Isaías era um homem de Deus. Isaías era um homem de Deus. Mas precisava, necessitava de um encontro com o Senhor. Necessitava viver o encontro com Deus. Isaías já estava perante o Senhor. Mas louvado seja o nome do Senhor. Pode adorar o Senhor. Você que ainda não viveu esse milagre com Deus, vai dando glória a Deus. Vai chamando, porque Deus tem coisas grandes para te revelar. Jeremias capítulo 33 e versículo de número 3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes que ainda não sabes. Deus tem coisas grandes para te revelar, meu irmão. Deus tem grandes coisas para revelar na tua vida. Apenas clama a mim, clama ao Senhor. Isaías
tinha uma vida, mas ainda não tinha tido um encontro com Deus. Pastor, como assim não tinha tido um encontro com Deus? Primeiro ponto que nós vamos ver sobre a vida de Isaías. A Bíblia diz que em 5 capítulos, Isaías não enxergou os seus próprios erros. Isaías não enxergava os seus próprios defeitos, seu próprio erro. A Bíblia diz que ele dizia, ai daquele, ai dele, ai de fulano, ai de ciclano. Por quê? Porque ele estava mais preocupado em ver o pecado do outro. Quem está preocupado em ver o pecado do outro, ainda não viveu o encontro com Deus. Porque o encontro com Deus nos faz olhar para dentro de nós. O encontro de Deus nos faz olhar para a nossa própria consciência, para a nossa própria vida. O encontro com Deus não me faz acusar o meu irmão. Não me faz olhar o pecado do meu irmão. O encontro com Deus me faz eu ter misericórdia. E olhar que eu sou pecador. Eu sou pecador. Se você analisar os 5 capítulos, por 9 vezes ele vai dizer, ai de fulano, ai de ciclano, ai de Beltrano, ai daquele, ai daquele. Ele está sempre apontando. Quem aponta a trave, o cisco no olho do irmão, é porque não está olhando a trave que está no seu olho. Ainda não viveu o encontro com Deus. O que tem às vezes de pessoas que vivem apontando o dedo, fulano não presta, fulano é assim, fulano é desse jeito. Está precisando viver o encontro com Deus. Está precisando viver um momento com Deus. Está precisando encontrar o Senhor, ver os céus abertos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Às vezes apontamos ali, apontamos aqui. Mas nós só apontamos porque estamos escondendo os nossos próprios pecados. É porque o pecado do outro é diferente do meu pecado. É porque o meu pecado é um pecadinho e o do outro é um pecadão. Então eu escondo o meu pecadinho na minha visão e aponto o pecadão. Mas essa é falta do encontro com Deus. Porque o encontro com Deus me faz olhar o meu pecado como um pecado grande. Porque eu preciso de conserto perante o meu Deus. Eu preciso estar preparado para ir morar no céu com meu Deus. Aleluia. E para nós enxergarmos os nossos próprios pecados, 3 coisas necessárias. Visão espiritual. Ter visão espiritual. Visão espiritual é aquela que eu me preparo, eu estou analisando a mim mesmo, porque eu quero ter um compromisso com Deus. E os meus pecados podem me atrapalhar. Eu preciso ter uma visão espiritual, eu preciso ter os olhos abertos. Tem muitas pessoas enxergando o inimigo, mas não enxerga a ação divina. Eu preciso enxergar Deus. Eu preciso ter uma visão e enxergar a ação de Deus. Uma pessoa, para ela enxergar seus próprios erros, é preciso ter a luz do Espírito Santo. É preciso ter a presença do Espírito Santo para reconhecer seus próprios erros. Se ela não tem a presença do Espírito Santo, está faltando o encontro com Deus. Porque a presença do Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo me mostra onde eu estou errando. Que Deus é justo. Ele é amor, mas é justiça também. E Deus me mostra que se eu, o Espírito Santo, a luz de Deus me mostra que se eu não corrigir a mim mesmo, haverá um juízo. Então é necessário que a pessoa que examina a si mesma, ela precisa ter visão, ela precisa ter luz, e ela precisa do espelho. Qual que é o espelho? A palavra de Deus. Ela precisa estar alicerçada dentro da palavra de Deus. Não é eu que escolho quais versículos bíblicos servem para mim,
mas eu me enquadro dentro da vontade da palavra de Deus para fazer a vontade de Deus, não para que Deus faça a minha vontade. Eu não aceito a Cristo para que Ele faça a minha vontade. Eu aceito a Cristo para fazer a vontade de Deus. De Deus, o nosso Senhor. Aleluias. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter um encontro com Deus, porque o encontro com Deus, Ele revela aonde estão os nossos erros, os nossos pecados. Irmão Rogério, revela para nós aonde estão os nossos pecados, irmão Nicolau. O pecado de Deus revela, nós precisamos, porque quando Isaías tem um encontro com Deus, né, o irmão Alain colocou, nossos olhos são para ter visões espirituais, minha boca é para profetizar e pregar, meus ouvidos são para ouvir a voz do Espírito Santo e minhas mãos são para abençoar, glória a Deus. Isso é o encontro com Deus. O encontro com Deus faz isso conosco. Ela nos transforma como num instrumento de bênçãos do Senhor. Nos transforma a nossa vida, que outrora era apontar os erros de um, apontar os erros de outro, nos transforma para que nós sejamos a base, o apoio para aqueles que necessitam, para aqueles que estão no erro. Não como para apontar, mas para ajudar, para conduzi-los ao céu. Nós precisamos do encontro com Deus, que o encontro com Deus revela onde estão os meus erros. Quando Isaías tem um encontro com Deus, ele vai dizer, estou perdido. Quando ele tem um encontro com Deus, ele vai dizer, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Porque sou um homem de lábios impuros. Ele declara ali, meu pecado, irmã Rânia, está nos meus lábios. Ele passa a reconhecer, o que está me afastando de Deus são os meus lábios. Estou defamando todo mundo em minha volta. Estou falando mal, os meus lábios. Os meus lábios estão falando mal. E ele fala, estou perdido, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Nós sabemos se o pecado que nos afasta de Deus, se ele está nos lábios, se ele está nas mãos, se eu estou usando os olhos para pecar, se é a minha mente que está pecando. Nós sabemos. Nós sabemos. O que? Né? O que está gerando em nós esse pecado? E a presença de Deus vai nos revelar isso. Ela vai revelar isso para Isaías. Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Estou falando mal de A, de B, de C, de D. Já falei da Maria, do José, do Pedro, do João. Ele vai entender aonde está o seu pecado, nos lábios. A presença de Deus, o encontro com Deus nos traz isso em nossa vida. Se não estamos conseguindo examinar nós mesmos, está faltando o encontro com Deus. Está faltando o encontro com Deus. Se eu consigo analisar os erros do meu irmão, está faltando o encontro com Deus. Está faltando o encontro com Deus. Espero que essa palavra ela venha falar no seu coração. Porque não importa se o pecado está nos lábios, se está nas mãos, se está nos olhos, se está na mente. A palavra de Deus diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine o pecado no vosso corpo mortal. Não deixe que ele venha reinar. Precisamos de encontro com Deus para destronar o pecado. Para destronar o pecado que tem nos afastado do nosso Deus. Precisamos viver esse encontro com Deus. Porque aqueles que estão na carne, diz a palavra do Senhor, não podem agradar a Deus. Romanos 8:8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Precisamos de um encontro com Deus. Precisamos viver esse encontro com Deus. Né?
Os que vivem segundo a carne caminha para a morte. Romanos 8,13. Os que vivem segundo a carne caminha para a morte. Isaías, se não ter um encontro com Deus, o fim era outro. Talvez só ia até o capítulo 5. Mas o capítulo 6 vai ser determinante para a transformação da vida de Isaías. E você vai ver quem é Isaías depois do capítulo 6. Não é o mesmo do capítulo 1 ao capítulo 5. Porque a partir do capítulo 6, ele já viveu o encontro com Deus. Ele teve o encontro com Deus. A partir do capítulo de número 6. Ele teve o encontro com Deus. E isso vai transformar a sua vida. Irmãos, a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Glória a Deus, Alexandre, Deus abençoe sua vida. Não deis lugar ao diabo, a Bíblia vai falar em Efésios capítulo 4, versículo 27. O que quer dizer? Nós é que damos o lugar. Não é o diabo que toma, nós entregamos, nós damos, não deis lugar. Nós é que damos o lugar. Quer seja através das nossas mãos, dos nossos olhos, das nossas mentes, dos nossos lábios, nós damos lugar. E precisamos de Deus, porque senão, se Deus não ocupar o espaço, Satanás ocupa. Precisamos ter e viver um encontro com Deus. Aleluia! Aleluia! Ele viveu um tempo dizendo ai daquele, ai daquele, ai daquele. E esse tempo que ele viveu usando os seus lábios para defamar, esse tempo que ele viveu, ele parou de ouvir a voz do Senhor. Ele vai dizer no capítulo 6, depois disso, eu ouvi a voz do Senhor. É só depois que ele é transformado que ele vai ouvir a voz do Senhor. É só depois que ele é transformado. E ele sabia onde era o erro dele. Sou um homem de lábios impuros. E aí depois que ele reconhece o seu pecado e confessa o seu pecado a Deus, sou um homem de lábios impuros. Aí a sua vida, aí ele fala, depois disso, ouvi a voz do Senhor. Aí eu ouvi a voz do Senhor. Quantas pessoas não ouvem a voz de Deus, mas não se preocupam em limpar para ouvir a voz do Senhor? A Bíblia diz, Isaías mesmo vai dizer isso, no capítulo 59, no versículo de número 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravada está os teus ouvidos, para que não possa te ouvir. Versículo 2. Mas é o teu pecado, é a tua iniquidade, que faz separação entre Deus e os homens. O pecado faz uma separação entre nós e o nosso Deus. Entre nós e o nosso Deus, o pecado faz uma separação. Uma separação. Isaías não ouvia mais a voz de Deus, porque Isaías estava preocupado em acusar o seu irmão. Ai daquele, ai do outro, ai. Estava apontando os erros, por isso ele não enxergava os seus próprios erros. E aí aquilo agravou os seus próprios ouvidos, que ele passou a não mais ouvir a voz de Deus. Irmão Natanael, ele parou de ouvir a voz de Deus. Só depois que ele confessa o seu pecado, que a Bíblia diz, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia. Ele vai passar a ouvir a voz de Deus. Aí ele vai reconhecer qual é a voz de Deus. Qual que é a voz de Deus? Porque tem muitas vozes aí. Tem muitas vozes que nós ouvimos.
Mas depois de um encontro com Deus, passamos a ouvir a voz de Deus. Antes de um encontro com Deus, até achamos que estamos ouvindo a voz de Deus. Tem pessoas que até falam, estou ouvindo a voz de Deus, mas ainda não viveu o encontro com Deus. Eu estou ouvindo a voz de Deus, mas eu estou brigando, eu estou dando cano em todo mundo, eu estou mentindo, eu estou falando mal de todos em minha volta, estou olhando aonde não devia olhar, estou dando ouvido aonde não deveria ouvir, eu sentei na roda dos escarnecedores, mas eu acho que eu estou ouvindo a voz de Deus. Mas só ouvimos verdadeiramente a voz de Deus. Só temos um encontro verdadeiramente com Deus quando nós reconhecemos nossos pecados. E quando reconhecemos os nossos erros, quando passamos a olhar para dentro de nós, aí nós ouvimos a voz de Deus. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia. Aí ele passa a entender qual que era a voz de Deus. Ele vai reconhecer a voz de Deus depois que ele confessa os seus pecados. E reconhecer os seus pecados é difícil, mas Deus quer ouvir. Deus sabia quais eram os pecados de Isaías, mas Deus queria ouvir ele confessar. A vida dele foi mudada depois daquilo. A vida dele é transformada depois desse momento. Aleluia. E aí, ele já começa a ter visões grandes. Depois do encontro com Deus, a sua visão é mudada, transformada. Para de ter visão de galinha, visão de pardal. Visão de galinha só olha para o chão. Passa a ter visão de pardal. Passa a ter visão de águia. Depois da transformação de Deus, a visão é transformada. Ele passa a ter uma visão diferenciada. Ele passa a ver agora a santidade como algo importante para a sua vida. Ele passa a ver a santidade, ele ouve que os seres do céu dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! E para estar diante dele, eu tenho que buscar ser santo, santo. Diz a palavra do Senhor: sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Ele passa agora a ter visão de grandeza, porque quem busca santidade está com visão do reino. Está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Quem vive em santidade, quem se preocupa com a santidade. Quem se preocupa em analisar a si mesmo. Aleluia. Uma visão que produz santidade. É o momento que ele reconhece que Deus é santo. E convém que aqueles que o adorem estejam em santidade, ou buscando viver em santidade diante do nosso Deus. Não há como viver e viver com Deus e não reconhecer que precisamos ser santo, que precisamos buscar isso na nossa vida. E precisamos. Ele passa a ter visão também. Essa visão nele produz coragem. Coragem. A visão, a pessoa quando tem um encontro com Deus, isso produz nele coragem. Davi teve um encontro com Deus. Enquanto a nação de Israel temia, enquanto a nação de Israel se escondia do gigante Golias, Davi vai falar com ele: eu vou contra ti em nome do Senhor, do Deus que eu sirvo. O nosso encontro com Deus nos produz coragem para enfrentar os desafios, os problemas. Paramos de nos esconder. Aleluia. Nos produz ousadia.
ousadia. O encontro com Deus nos produz ousadia para viver com Deus, mesmo que a vida corra risco, igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode nos lançar na caverna, ó rei, mas fica tu sabendo, não vamos te adorar. Só adoramos o nosso Deus, só adoramos o nosso rei. Ousadia foi gerada no momento que o homem tem um encontro com Deus. No momento que o homem tem um encontro com Deus. Todo encontro com Deus. Quero te falar isso. Todo encontro com Deus é um chamado para a santidade. Todo encontro com Deus é um chamado para a santidade. Todo encontro com Deus é um chamado para a santidade. Não podemos ter Deus e brincar com o pecado. Falar que estamos servindo a Deus e brincando com o pecado. Se você tem um encontro com Deus, Ele está te chamando para a santidade. Se você viveu um encontro com Deus, Ele está te chamando para examinar a si mesmo. Se você está tendo um encontro com Deus, talvez você vai viver um encontro com Deus a partir dessa mensagem. Entenda. Não importa se eu estou dentro do templo 10, 20, 50 anos. Eu preciso viver um encontro com Deus. E esse encontro com Deus é individual, vai transformar a minha vida. E toda vez que eu tiver um encontro com Deus, eu sairei dali mais santo, ou desejoso de ser mais santo. Mais santo. Aleluia. Ele, no momento que ele foi ali, ele conheceu quem era Deus. Santo, santo, santo. E misericordioso. E misericordioso. Porque aonde que o anjo vai tocar nele? Aonde ele confessa o seu pecado. Ele confessa: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros. E o anjo pega uma tenaz no altar de Deus. Pai do Senhor, irmão Jades. Vai pegar uma brasa no altar de Deus e vai colocar onde? Nos lábios dele. Tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada. Deus vai tocar na sua vida aonde você necessita ser transformado. Aleluia. Um hino bonito, né? Que o irmão Alan colocou aqui, da Lauriette. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo tu estás. Sofrer contigo, meu Senhor, é bem melhor do que errar. É bem melhor do que errar. Então, ele viveu o encontro com Deus e viveu a misericórdia de Deus. Porque no momento que ele confessa, Deus vai mostrar para ele a graça e o perdão. Deus vai perdoar ele dos seus pecados. Vai encher a vida dele de graça. E a vida dele agora é transformada por Deus. Transformada. No momento que ele confessa os seus erros, o seu pecado. No momento que ele confessa. Ele estava diante de um Deus santo, soberano. Deus tem um controle sobre tudo, meus irmãos, sobre tudo, sobre todas as coisas. Isaías vai reconhecer isso. Isaías vai reconhecer isso. E toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Não há como. O homem, para servir a Deus, tem que andar nos preceitos divinos. Não há como servir a Deus pela minha própria maneira de pensar. Não há como servir a Deus, irmã Rosinéia. Boa noite, a paz do Senhor. Não há como servir a Deus achando que é do meu jeito que tem que ser. Deus sabe quem eu sou. No momento que eu falo Deus sabe quem eu sou, eu estou falando não vou mudar. Deus vai ter que me aceitar como eu sou. E servir a Deus não é Deus sabe como eu sou. Servir a Deus é saber quem Deus é. Quem é o meu Deus? Isaías vai saber quem é Deus.
O meu Deus é santo, santo, santo. E aquele que se achega a Ele tem que buscar a santidade. Aquele que quer ser cheio dele tem que viver a santidade. Não é do meu jeito de ser. Eu tenho que saber quem é meu Deus. Quem é o meu Deus? O meu Deus é santo, eu tenho que ser santo. O meu Deus é amor, eu tenho que amar. O meu Deus é misericórdia, eu tenho que exercer misericórdia. O meu Deus é bondade, eu tenho que ser bondoso. O meu Deus é benigno, eu tenho que ter benignidade. Aleluia. O meu Deus é um Deus de paz. Oh, aleluia. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Eita glória. Soberano e santo é o nosso Deus. Um Deus santo a que nós servimos, que abomina o pecado, ama o pecador, mas contra o pecado, ele queima o pecado. Foi tirado uma brasa lá do altar de Deus para queimar o pecado nos lábios de Isaías. Foi queimado o pecado. Não queimou o pecador, porque Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E aqueles que se achegam a Deus têm que ter, aleluia, o mesmo pensamento. Ele tem que abominar o pecado, ele tem que buscar viver longe do pecado, sendo sempre um braço de apoio para o pecador, não para o pecado. Não para o pecado. Temos um Deus que perdoa, que quando o pecador chega e reconhece, ele perdoa. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Você já viveu um encontro com Deus, meu irmão? Deus procura os verdadeiros adoradores, irmão Ailton. Os verdadeiros adoradores. Você já viveu um encontro com Deus? O encontro com Deus vai te fazer olhar para dentro de si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vai te fazer olhar e falar assim: eu tenho pecado. Eu tenho pecado. Aleluia. Quando Isaías se mostra arrependido, Deus o perdoa. Quando Isaías se mostra arrependido, aí a Bíblia diz que com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e expiado foi o teu pecado. Recebeu misericórdia. Isaías vai se tornar o profeta messiânico. Está na galeria dos profetas maiores, porque profetizou por um determinado, por um tempo maior, porque foi um instrumento de Deus por um grande período de tempo, porque ele foi tocado, teve um encontro com Deus. Quando é que necessitamos ter um encontro com Deus? Sempre. Toda vez que o pecado tentar bater a sua porta, busque até achar. Ore. Não até Deus ouvir tua voz, mas ore até você ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Até você ouvir a voz de Deus. Ore, busque esse encontro com Deus. Isaías só vai ouvir a voz de Deus depois que ele é transformado. Ore até você ouvir a voz de Deus. Viva esse encontro com Deus. Tenha esse encontro com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Poderosamente a sua vida. Que possamos viver esse encontro com Deus. Temos que ser crente, irmão Ailton, para ir para o céu. Crer no Senhor Jesus Cristo e obedecer. Porque aqueles que crê, obedecem.
Crer sem obediência não pode, não adianta. Crer e obedecer. É isso aí, meu irmão. Eu tenho que crer no Senhor para ir para o céu. É necessário que nossa vida esteja dentro da vontade de Deus. Deixa Deus viver na sua vida. Deixa Deus transformar a sua história. Para e pense como o nosso Deus. Pare e conheça um pouco mais do nosso Deus. Quanto mais você conhecer do nosso Deus, mais você vai entender como você tem que ser. Porque ele diz que na tua palavra que nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Somos a sua semelhança. Ou seja, temos que, as nossas atitudes têm que ser semelhante à do Senhor. Buscar ter o Senhor quando nós temos um encontro com Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu tenho de Deus, mais semelhante a Ele eu sou. Mais semelhante a Ele você é. E o homem que é semelhante a Deus, ele não aponta os defeitos dos outros. Ele foge do pecado. Ele foge da aparência do mal. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Não empresta os seus lábios para Satanás. Não dá lugar ao diabo. Viva o encontro com Deus, meu irmão. Em nome de Jesus.